Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer então mais um vídeo de indicação de não livros. Pra quem nunca assistiu um vídeo desses, é um tipo de vídeo em que eu indico coisas legais que eu li de matérias, li links e coisas assim. E falo também um pouquinho sobre as coisas que eu assisti nos últimos tempos. Então vamos lá que hoje tem bastante coisa. Pra começar, tem uma entrevista com o Kozak. Imagino que a maioria de vocês já tenham visto uma que saiu na Veja, que ele comenta um pouco sobre toda essa questão aí do fechamento da Kozak, do mercado, da vida dele e tudo mais. Eu achei interessante, né, o que ele tem pensado um tempo depois já de todos os acontecimentos. Também tem a notícia que a Kozak consegue doar então o resto do seu estoque junto com o MIS, eles conseguem fazer uma ação juntos. O que quer dizer que nenhum livro será picotado no fim das contas. E não tem nenhum link sobre isso, mas agora que o Kozak também vai assumir a biblioteca ali, né, a biblioteca ali de São Paulo, aquela bem bonitinha. Então várias notícias envolvendo a Kozak ou o Kozak nos últimos tempos. Eu acho legal pra gente, principalmente essa entrevista dele pra Veja, eu achei interessante pra gente pensar um pouco as livrarias, né, o mercado editorial. Eu sei que a gente tem como leitor um apego muito grande pelos livros e tudo mais, mas a gente tem que lembrar que isso também faz parte de um mercado e que, sim, o mercado quer dinheiro e isso não é necessariamente... E ela estava acompanhando, ela ficou um tempo na redação do Washington Post, acompanhando a cobertura sobre o Trump, e ela discutiu um pouco isso, sobre a cobertura midiática, sobre os resultados da eleição e tudo mais. Eu sou jornalista, então eu achei muito interessante um pouco. Uma coisa que ela comenta é sobre o Washington Post, sobre um reposicionamento que o jornal teve, e sobre a equipe, sobre o jeito que eles estão fazendo jornalismo e como eles estão conseguindo resultados um pouco diferentes. Pra quem não sabe, o Washington Post foi comprado pelo dono da Amazon. E o editor hoje, inclusive, do Washington Post, né, o diretor de redação, é o moço que era editor do Spotlight, na época que eles fizeram a matéria dos padres e tal, do abuso sexual por parte de padres, de ler nos últimos tempos. Queria indicar também uma matéria sobre algumas cartas que foram encontradas do Zweig, que o Zweig escreveu e que a gente ainda não tinha conhecimento, então eu achei bem interessante, ele fala coisas bem legais. Ele se corresponde com um jovem que está tentando escrever e tudo mais, e eu achei uma graça. Então, caso você também goste do Zweig, eu acho que você vai gostar desse link. É da Folha de São Paulo, saiu na Ilustrada. Outro link que eu tinha separado é uma entrevista que o Bauman deu para o El País, obviamente antes dele falecer, né? Eu já estava montando essa lista faz um tempo. E é uma entrevista de gente muito legal, então recomendo que vocês deem uma olhada. Inclusive, primeiro você consegue ler 5 matérias do site, então é bem rapidinho de fazer isso. Depois eu queria indicar uma lista de livros que marcaram Gabriel Garcia Marques, de um site que, enfim, mudaram o jeito de escrita dele. A lista parece bem interessante, não sei se é, né, real, mas enfim, se alguém souber. Se alguém já viu essa lista em algum outro lugar e quiser me avisar se ela é confiável ou não, por favor, deixe nos comentários. Mudando um pouco de tema, então, para essa questão de mudança de ano, eu vou deixar o link ali embaixo para a lista de mais vendidos do Publish News de 2016. Acho que nada me chamou assim muita atenção, nada me surpreendeu tanto, não tenho muito o que dizer sobre ela. Acho que achei que foi normal, assim, esperado. Também tem uma matéria do Nexo Jornal sobre os autores que entram em domínio público agora em 2017. O domínio público funciona assim: depois de 70 anos da morte do escritor, as editoras podem publicar a sua obra sem precisar pagar direito autoral ou para o escritor, ou para a família, ou para quem ficou com os direitos autorais dele. Normalmente o que acontece quando os direitos autorais abrem é que tem uma enxurrada de publicações daqueles autores, né, logo em seguida.
Então ali embaixo vocês podem ver o que talvez a gente possa esperar dos lançamentos de 2017. É um autor que vai aparecer esse ano bastante, provavelmente é o H.G. Wells. Eu achei legal, eu gosto do que eu já li do H.G. Wells, então vai ser legal ter mais livros dele traduzidos. Depois eu queria indicar 2 posts de um blog que eu não conhecia antes, conheci agora, que é o Página 5. São 2 posts sobre lançamentos para 2017. Então, algumas previsões que já existem, tanto de autores nacionais que devem ser lançados em 2017, como de livros clássicos que devem ser lançados em 2017. Eu não coloquei o link aqui, mas se eu não me engano, ele também publicou uma de literatura estrangeira que deve chegar em 2017. Então, caso alguém tenha interesse, só dá uma olhadinha ali embaixo. E caso alguém de vocês também tenha visto o post de alguém sobre essas coisas que devem chegar em 2017, me deixa os links, por favor, que eu adoro ver esse tipo de lista. E por fim, o último dos links, eu não sei se é o caso de alguém, mas abriram as inscrições para o Prêmio Sesc de Literatura. Então, caso você seja escritor e queira inscrever seu livro, ali tem todas as informações de como fazer isso. O Prêmio Sesc é interessante, ele analisa originais e ele ajuda na publicação dos livros que venceram. Então, isso é bem legal caso você tenha um original na gaveta aí, esperando ser publicado. E esses foram os links, então vamos para algumas das coisas que eu assisti nos últimos tempos. Tem algumas coisas de dezembro ainda e depois eu já começo com as de janeiro. Mas do ano passado ainda eu assisti o The Crown no Netflix, que é uma série sobre a Rainha Elizabeth, né, da Inglaterra, como que foi quando ela assumiu o poder. Tem vários flashbacks para da infância dela, a relação dela com o pai, e todo esse tipo de coisa. Achei legal, achei interessante. Me fez ter muitos questionamentos sobre a monarquia, assumo, assim, de pra que eles existem mesmo, né? Enfim. Mas é uma série muito gostosa de se assistir, ela é muito bonita visualmente, é muito bem feita e tal, então eu gostei, vou continuar assistindo nas próximas temporadas, com certeza. Eu também assisti 3% também no Netflix, que é uma série nacional de ficção científica, distopia e tudo mais. Pra quem não sabe, assim, o mundo é formatado de tal forma que todo mundo nasce nessas meio que favelas, e quando elas atingem uma determinada idade, elas podem entrar no processo. E esse processo vai fazer com que 3% passem por isso, vençam. E esses 3% então têm direito de desfrutar a sociedade plena, digamos assim, um mundo em que as coisas funcionam, que eles têm o que comer, assim, uma sociedade boa, digamos assim, privilegiada. E nessa primeira temporada a gente acompanha justamente essa etapa do processo e os 3% então que vão conseguir sair disso. É uma série que tem sim alguns problemas, talvez algumas atuações que não são tão legais, talvez um pouco de questão de diálogos não tão bem escritos, né? Diálogos que às vezes são esquisitos. Então, assim, é uma série que tem sim alguns poréns. Mas eu gostei muito, ainda assim. Eu achei que vale a pena assistir até o final. Eu com certeza vou assistir a segunda temporada, que inclusive já anunciaram que vai ter. Eu acho que as partes legais dela são melhores do que as partes ruins dela. Mas eu imagino que não vai ser pra todo mundo. Um filme que eu assisti foi A Chegada, que eu achei muito, muito, muito legal. É um filme sobre aliens que vêm pra Terra e parece que vai ser aquela coisa super clichê que a gente já viu várias vezes. Mas é um filme lindo sobre empatia, sobre linguagem. Existe uma personagem que é linguista que vai tentar se comunicar com esses extraterrestres. Então eu achei lindo. Assim, eu sou uma pessoa muito interessada em línguas, em linguagem e tudo mais, e eu achei muito, muito legal. No fim do ano passado eu também assisti um documentário chamado Humans, Humano. Eu fiz um vídeo inteiro pra ele na época do vlog, mas então eu vou deixar o link ali embaixo. Eu não vou falar tanto sobre ele aqui porque eu acho que eu já falei o suficiente.
Mas é incrível, é uma das melhores coisas que você pode fazer por você mesmo, então por favor, vai lá e assiste esse documentário. Outra coisa que eu assisti ano passado foi Rogue One, né, o novo Star Wars. E eu achei legal, eu achei divertido, eu achei triste, achei realista, achei legal, assim. Não é aquele tipo de filme imperdível, eu diria, mas eu gostei. Achei que foi um entretenimento interessante. Bom, indo pra esse ano, tem duas séries que eu já comecei a assistir, mas eu não vou falar tanto sobre elas nesse vídeo agora, porque eu não terminei, mas é basicamente, eu comecei a 4ª temporada de Sherlock. Eu assisti só o primeiro episódio por enquanto. Não achei tão incrível. Vamos ver, tem que ver, né? Tem que ver como que vai terminar a temporada, porque talvez tenha algum sentido nesse primeiro episódio. Mas fiquei meio assim. E tô assistindo também a 2ª temporada de Um Homem do Castelo Alto. Essa tá bem legal, mas enfim, eu comento mais sobre as duas quando eu terminar de assistir as temporadas inteiras. E assisti vários filmes, então eu assisti Elise, o que não chega a ser bem uma cinebiografia sobre a cantora, porque eu acho que o diretor selecionou momentos específicos e não se obrigou assim a contar a vida inteira dela, mas eu achei muito bonito. Eu não conhecia tanto sobre a Elisa antes, eu tinha assim bem poucas informações sobre ela, então foi legal conhecer um pouco da carreira dela e sobre a vida dela, até porque o período em que ela viveu também acontecem várias coisas, não recomendo. Um outro filme que eu nunca tinha visto, que não é recente, é Estômago, que é um filme que foi em boa parte gravado aqui em Curitiba, um filme nacional também. É a história desse cara que vem do Nordeste do país pra cá e ele vai tentando buscar emprego e no fim das contas ele consegue trabalhar com cozinha, mas alguma coisa acontece ali que faz ele cometer um crime e enfim. Eu não quero dar detalhes demais também pra não estragar a história, mas é interessante a construção, porque a gente vai intercalando assim trechos que aconteceram antes com trechos que acontecem depois, então você já sabe desde o começo que ele tá preso, mas a gente não sabe porquê, a gente descobre o porquê só no final do filme. E é bem legal, bem divertido, bem triste, bem chocante. Vários temas legais durante o filme e eu recomendo também. Uma das melhores coisas eu acho que eu assisti por enquanto também, que foi Daniel Blake. É muito, muito, muito legal. É um filme que se passa na Inglaterra e fala muito sobre essa questão de previdência, saúde pública, cuidado com a população e coisas assim. Então a gente tem o Daniel Blake, que é um senhor um pouco mais de idade, que tá com um problema no coração e não pode trabalhar, então ele tá tentando pegar o seguro-saúde. Só que ele tem alguns problemas com isso e tem toda essa revolta com o Estado que deixa isso acontecer. Ele acaba encontrando uma menina numa situação diferente, uma moça mais jovem, mas que também tá numa situação em que ela precisa de um pouco mais de ajuda do Estado e o que acontece com ela depois disso. E os dois, enfim, acabam criando essa amizade, esses laços afetivos de cuidado também, por estarem numa situação mais ou menos parecida. É aquele tipo de filme bem simples, é uma produção pequena, meio independente, atores bem desconhecidos e tudo mais, mas é um filme muito, muito, muito legal. E eu acho muito interessante assistir ele nesse momento em que a gente está passando por mudanças no nosso sistema brasileiro, pra gente pensar possíveis consequências disso. Recomendo muito. Eu assisti também O Apartamento, que é daquele moço cujo nome eu não vou conseguir falar, mas é o mesmo cara que fez A Separação e qualquer outro filme dele. Enfim, é muito legal, essa história continua sendo muito boa. É um casal, eles precisam sair do apartamento deles porque eles teve um problema no prédio que começa a rachar e tal. Eles acabam indo morar nesse apartamento, foi uma mudança então bem repentina, não preparada. E acontece determinado episódio nesse apartamento, em decorrência principalmente da última moradora e tal, não quero também dar spoilers.
Mas boa parte do filme é como as pessoas lidam com esse trauma, né? Com o que acontece depois disso e elas tentando entender e remediar e tudo mais. É triste, é forte, é bem bom, recomendo muito. Eu também assisti o Animais Noturnos, que é a adaptação daquele livro Tony e Susan. É um filme dirigido pelo Tom Ford. E eu não sei se é porque eu tava vindo de uma sequência de filmes que eu gostei muito, tipo Eu, Daniel Blake e O Apartamento. Mas, não achei grandes coisas, o Animais Noturnos. Não achei ruim, não é ruim, é um filme muito bonito visualmente, muito bem gravado, as coisas, assim, a cenografia e tal, é muito, muito interessante. Os atores são legais também, mas não é uma história que me prendeu tanto, né? Eu não diria pra não assistir, porque eu não acho que ele seja ruim, mas eu não vi nada demais nele, não. E é outro filme que eu assisti pra terminar, gente, juro que é o último. Foi Capitão Fantástico. Eu achei o máximo. Eu adorei. É a história, então, de um casal que decide levar uma vida um pouco alternativa. E eles vão com os 6 filhos morar numa floresta e tentar ser autossuficiente, sustentável. Eles têm toda uma coisa de estudar muito, mas de também ser muito consciente com o corpo e treinar, e enfim. Existe daí um problema que acontece com a mãe e a gente tem a família, então, lidando com essa questão da mãe. É um filme que eu chorei, eu dei risada, sabe? Aquele tipo de filme gostoso, assim. Recomendo bastante. Eu achei bem divertido e também é um filme que é muito bonito visualmente. Bom, pessoal, é isso. Essas eram as últimas coisas que eu tinha pra indicar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E me indiquem também o que vocês andaram assistindo de filmes e séries nos últimos tempos. E se vocês leram alguma coisa legal aí pela internet ou assistiram coisas legais aí pelo YouTube, deixem aí nos comentários também, que eu vou adorar saber o que vocês têm lido ou visto nos últimos tempos. Obrigada por terem assistido e até mais. Tchau, tchau!